Muito boa tarde a todos. Eu ia pedir, antes de mais, às pessoas que estão aí na segunda fila, digamos assim, na arquibancada, se pudessem chegar aqui mais para a frente, se calhar era mais agradável, ficávamos mais aconchegados. Desculpem lá o incómodo. Mas que paguem a taxa. A sala fica mais agradável. Muito boa tarde. Vamos então dar início a este plenário que se inscreve num conjunto de iniciativas do Partido Socialista a nível nacional. Nós temos muita honra em receber aqui o José Magalhães, que vai ser a figura deste plenário, digamos assim. Queria também agradecer ao José Luís Carneiro, presidente da Distrital, ao Alexandre Almeida, que é presidente da Conselhia do PS de Paredes, ao Miquel Cardoso, que é o presidente da secção de Penafiel, e ao António Leite, que depois o José Luís Carneiro vai ter que se ausentar e o António Leite fica aqui a representar a Distrital. Queria agradecer naturalmente a vossa presença e esperar que este seja um bom debate, que é isso que se pretende, e agradecer ao José Magalhães e à estrutura nacional do Partido Socialista o facto de um deputado com este prestígio estar aqui em Penafiel e poder-nos ajudar a compreender melhor quais são as dinâmicas da política neste momento a nível nacional, e dizer também o nosso agrado, porque muitas vezes diz-se na política que os deputados, e que há um certo centralismo e que os dirigentes nacionais muitas vezes estão distantes das populações, nomeadamente daquelas que estão longe de Lisboa, e é sempre com agrado que recebemos pessoas como a José Magalhães, porque podem também levar aqui, de certeza que irá acontecer isso, o testemunho daqueles que estão mais longe, e que se muitas vezes estas críticas são feitas em abstrato, e até podemos questioná-las a razão que existe de muitas vezes criticar este centralismo e esta ausência de relacionamento com as estruturas mais distritais e concelhias, nomeadamente aquelas que se afastam mais dos grandes centros, do Porto e de Lisboa, dizer que eu próprio sou testemunho deste desfazamento que muitas vezes existe, desta ausência de contactos e da dificuldade que existe em contactar, por exemplo, os deputados a nível nacional. Posso lhe dizer, por exemplo, esta semana tentei fazer vários contactos com os deputados para tratar de um assunto importante, que é o IC35, e posso lhe dizer que a única coisa que recebi, na maioria dos casos, foi o silêncio. E, portanto, também pode levar este testemunho aqui de Penafiel, dizer que é isso que nós esperamos precisamente de quem nos representa a nível nacional, é que, no mínimo, haja essa facilidade de nos ouvir e nem que seja para nos dar a resposta que muitas vezes nem nos agrada, mas mesmo não agradando, a gente gosta de ter uma resposta. Muito obrigado e passava então a palavra ao Presidente da Distrital, José Luís Carneiro. Bom. Caras amigas e caros amigos, eu queria cumprimentar, em primeiro lugar, o nosso Presidente da Comissão Política e Conselhia, anfitrião desta iniciativa, e agradecer-lhe a forma como tem estado, com um elevado sentido de responsabilidade, na condução da ação política aqui em Penafiel, aliás, em sintonia com o trabalho dos coordenadores das diversas secções de Penafiel, a começar pelo Micael e na sua pessoa cumprimento todos os coordenadores das respectivas estruturas locais, e em linha com aquilo que foi feito pelo André Ferreira na Comissão Política e Conselhia, agora nosso primeiro vereador e nosso recente candidato à Câmara Municipal. Cumprimento ainda o Presidente da Comissão Política e Conselhia de Paredes, que foi o nosso candidato à Câmara Municipal de Paredes e que teve, aliás, juntamente com o André, um bom resultado, um excelente resultado, não sendo aquilo que nós gostaríamos de ter, mas foi aquilo que mostrou haver uma alternativa política sólida, credível e de confiança. Recordamos que nós subimos mais de 30% aqui em Penafiel nos nossos resultados eleitorais autárquicos e em Paredes ficámos a 59 votos.
de alcançarmos a vitória. E por isso temos aqui condições para que, dentro de 4 anos, e se continuarmos com esta unidade estratégica no respeito pela pluralidade interna e pela diversidade de ponto de vista, mas se continuarmos com este trabalho, nós estamos convencidos que podemos ter a maioria destas 2 câmaras da área do Val de Sousa, que são tão importantes e tão emblemáticas no trabalho que aqui se pode desenvolver de valorização da cidadania, de valorização dos recursos económicos locais e também de ajuda à região norte no seu posicionamento no quadro do país. Cumprimento ainda o Agostinho Gonçalves, que é membro do Secretariado Distrital, foi Presidente desta Câmara Municipal e que me tem acompanhado nas diligências que aqui tenho feito nos últimos tempos, nomeadamente ainda há dias, na conferência de imprensa que aqui demos em conjunto sobre o C35, e ainda o António Leite, também membro do Secretariado Distrital, e que teve responsabilidades decisivas numa era tão vital para o nosso desenvolvimento e num setor tão pertinente do nosso desenvolvimento e particularmente na nossa região, no setor da educação. Foi Diretor-Geral de Educação do Norte, ele que tem hoje um conjunto de indicadores que permitirão, se for necessário, se for caso disso, mostrar o retrocesso que tem existido nesta conquista tão fundamental como é a da escola pública, e por isso ficará aqui com alguns desses dados, com alguns desses indicadores que possam ilustrar de uma forma clara, de uma forma incontestável, o recuo que tem existido neste setor tão nevrálgico como é o da educação. Uma palavra ainda de cumprimento àquele que também desempenhou funções de Presidente de Câmara, o Dr. Rui Silva, foi autarca deste município, vereador, depois Presidente de Câmara. O Sousa Pinto, também nosso candidato, também aqui teve responsabilidades na área do emprego, da formação e da qualificação, e ainda o Nuno Araújo, que desempenhou funções na Assembleia da República, está na sua vida profissional e, pelo que sei, está bem, mas não perde os seus poucos tempos livres para se dedicar e para se entregar ativamente às iniciativas políticas de Penafiel, ainda me ligando nos últimos dias, por uma sessão que vamos ter aqui, uma convenção municipal no dia 24, à qual naturalmente, ao convite ao qual aluí de imediato, dizendo que estava totalmente disponível para participar nesse debate, até na qualidade também de representante dos autarcas socialistas, agora na ANAPEX. Eu quero deixar-vos ficar, não vos vou demorar porque a intervenção fundamental vai ser do José Magalhães. Eu dizia, e a palavra última para ele, que a sua voz faz muita falta ao Partido Socialista. É preciso que ele intervenha mais, embora ele tenha estado, como sabem, afastado do Parlamento, reentrou agora no princípio de janeiro, mas José Magalhães não apenas tem um discurso culturalmente elevado, como tem um discurso sólido, mas é sobretudo um discurso também criativo e inovador, e que sabemos que é um discurso que, sendo inovador, cria espaço no diálogo com os cidadãos, e por isso eu queria dizer que nós temos muito gosto em tê-lo aqui connosco, por todo o percurso político que tem, de luta pelas liberdades cívicas e políticas fundamentais, mas também pela forma como tem estado na vida política, porque tem sido uma voz incansável na afirmação desses valores e desses ideais que nos fazem estar aqui hoje, mais uma vez, depois de uma sessão da parte da manhã na Federação Distrital, de uma ontem à noite em Matosinhos, mas que nos fazem estar a todos neste diálogo com os militantes, não apenas para transmitirmos também uma visão, mas para ouvirmos aquilo que os militantes nos têm a transmitir, a dizer, para levarmos à direção nacional do partido, ao secretário-geral, por forma a podermos enfrentar os desafios que temos pela frente de modo vitorioso e, naturalmente, de forma vitoriosa podermos construir uma alternativa tão sólida quanto possível que venha a tornar-se a alternativa do governo, porque é isso que verdadeiramente os cidadãos esperam de nós. Eu queria deixar-vos ficar uma mensagem muito breve, muito simples, uma mensagem, por um lado, de denúncia e, ao mesmo tempo, uma mensagem de convite para a mobilização. A mensagem de denúncia tem a ver com a necessidade que os militantes do Partido Socialista têm de todos os dias, nos seus locais de trabalho, nos transportes públicos, no café junto dos seus amigos, de mostrarem aos cidadãos o modo como este governo ganhou as eleições e o modo como, depois de ganhar as eleições, acabou por concretizar tudo aquilo que era a antítese da sua proposta eleitoral. Este governo ganhou as eleições com base numa mentira que se encarregou de disseminar de uma forma
de uma forma maciça por todo o país, que foi a ideia de que nós, de facto, vivíamos acima das nossas possibilidades e que não havia outro caminho alternativo que não fosse o caminho do empobrecimento, que passava naturalmente pelo empobrecimento das famílias, pela desvalorização salarial, pela destruição da política de rendimentos, pela destruição das classes médias. E o que é que esse, no fundo, o que é que esse governo conseguiu ao longo destes 2 anos e meio? Conseguiu aumentar a dívida pública em mais de 30 mil milhões de euros, conseguiu manter o déficit orçamental acima de 5%, consegue mais de 1 milhão de desempregados e mais de 300 mil, ou seja, perto de 300 mil que deixaram o país. Falámos em 200 mil, mas são perto de 300 mil que deixaram o país, nomeadamente os mais qualificados, a população em idade ativa que tanto podia fazer pelo desenvolvimento dos nossos territórios locais, dos nossos territórios regionais e do nosso próprio país. Mas esse governo, que ganhou as eleições com base numa mentira, que alcançou resultados catastróficos do ponto de vista económico e do ponto de vista social, aparece hoje, aos olhos dos cidadãos, como um governo que finalmente encontrou as soluções para os problemas do país. Insistindo de novo nas mentiras em relação aos resultados. Eu só vos vou deixar ficar 2 dados que ilustram a forma como esta mentira, hoje, mais uma vez e maciçamente, em todos os órgãos de comunicação social, o governo procura passar para a opinião pública. Em primeiro lugar, é aquela questão que para nós é mais relevante de todas: os indicadores do desemprego. Os indicadores do desemprego que o governo diz que estão a melhorar, porque houve criação líquida de postos de trabalho. Estimam os dados oficiais dos Institutos de Emprego e Formação Profissional que a imigração significará entre 1,2 e 1,5 dos indicadores de desemprego. E que os programas que mantêm muitos cidadãos em idade ativa ocupados, que passam nomeadamente pelos programas de estágios profissionais e pelos programas de formação profissional, representarão também entre 1,2 e 1,5. O que significa que verdadeiramente não houve nenhuma renovação, nenhum ajustamento da estrutura económica e produtiva que fosse indutora do novo modelo laboral, de uma capacidade de integração da nossa população ativa em circunstância de desemprego no mercado de trabalho. O que há, fundamentalmente, é uma estratégia que passa, por um lado, por programas ativos de estágio e de formação, que retiram dos indicadores de desemprego entre 1,2 e 1,5 dos desempregados, e há depois o fenómeno da imigração, que representará também entre 1,2 e 1,5. Cá está, mais uma vez, a utilização de uma falácia, de um enviesamento dos factos para nos tentar transmitir uma mensagem que não corresponde efetivamente à realidade que nós sentimos na vida das nossas comunidades, em cada freguesia, em cada um dos concelhos do nosso distrito ou da nossa região. E, portanto, nós que temos na região norte hoje qualquer coisa como 375 mil desempregados registados nos Institutos de Emprego e Formação Profissional, não contabilizando estes que estão nesses programas especiais ou que não estão registados nos centros de emprego porque tiveram que emigrar, nós temos razões para, junto dos cidadãos, mostrar que, mais uma vez, este Governo está a tentar ludibriar a realidade por altura do momento eleitoral. Mas temos um outro dado muito importante. O Governo está a preparar-se, naturalmente, com as entidades que financiam o país, para ter uma saída limpa. Parece-me claro para toda a gente. O Governo está a ensaiar, com as entidades internacionais que financiam o país, a garantia de uma saída, provavelmente sem programa cautelar. Não sabemos se vamos sair com taxas de 3,5%, como saiu a Irlanda, sairemos com taxas de 4%, ou 4,5% ou 5%. Mas uma coisa, nós temos a convicção, é que o Governo vai fazer disso mais um instrumento para, no dia 17 de maio, aparecer aos olhos da opinião pública como o Governo que, afinal,
conseguiu tirar o país da situação, como eles gostam de dizer, de bancarrota, em que o PS terá deixado a responsabilidade governativa. E nós sabemos que atrás dessa saída limpa há um país destruído. Há um país destruído naquilo que é a sua dimensão mais ativa, aquilo que mais importante tem no país, nomeadamente em relação às questões do emprego da população ativa e dos seus jovens mais qualificados que tiveram que abandonar o país. Há uma estrutura produtiva que se destruiu ao longo destes 2 anos e meio. Basta olhar para a nossa região. Quem tem contacto com as empresas da região sabe que empresas que há 2 anos atrás apareceram aos nossos olhos como empresas viáveis, económica e financeiramente, com carteiras de trabalho que garantiam estabilidade e uma perspectiva de futuro aos seus trabalhadores, hoje vemos essas empresas em processos de insolvência e vemos os seus trabalhadores a ficarem no desespero, lançados pelo desemprego e pela falta de um horizonte de futuro. Nós conhecemos também o que se fez na escola pública e sobre isso há aqui quem detalhadamente nos possa falar. A forma como o aumento do número de alunos por cada sala de aula inviabilizou aquele caminho que estávamos a fazer de que a cada sala de aula correspondesse um único nível de ensino. Hoje já temos centros escolares que foram construídos com esse intuito de termos por cada sala de aula um único nível de ensino, já de novo com vários níveis escolares na mesma sala de aula, escolas que foram recuperadas a 100%, escolas que foram recuperadas a 50%, outras que foram recuperadas a 30% e, portanto, de novo, a induzirmos a desigualdade nas condições em que as crianças acedem à escola, mas o modo como destruíram um instrumento de igualdade das novas oportunidades, sem em alternativa terem apresentado algo de sustentável, de credível, para garantir a formação, a qualificação da população em idade ativa e que por razões diversas não teve a oportunidade de completar o seu percurso escolar, ou na forma como vimos abandonadas crianças com necessidades educativas especiais em toda esta região, que hoje estão em suas casas, junto de suas famílias, as famílias com uma situação precária do ponto de vista social, do ponto de vista económico, sem resposta para essas crianças e em que a escola simplesmente lhes fechou as portas porque já não tem condições para corresponder a essas necessidades educativas especiais dessas crianças que no fundo exigiam de nós, sociedade, uma resposta e um olhar atento e sensível aos seus problemas. Mas falarmos da saúde, bem, basta ir aos fins de semana, aqui ao hospital, não está em causa a entrega dos profissionais do hospital, daqui de Penafiel, do centro hospitalar do Tâmega e Sousa. Não está em causa o esforço dos seus profissionais, dos administrativos, dos enfermeiros, dos médicos. Não está em causa a sua entrega. Está, de facto, em causa os cortes cegos que foram feitos na saúde, que faz com que as pessoas desesperem nos corredores, em cima das macas, a aguardarem pela realização de exame, o corte dos exames de diagnóstico, que tem consequências graves no domínio da saúde. E, portanto, é com este país desestruturado, destruído, com este país parado do ponto de vista do investimento público, basta ver o que é a história do túnel do Marão. Eu, quando quero um exemplo que mostre o modo como nós paramos o país para conseguir equilibrar as contas públicas e, afinal, aos passados 2 anos e meio, continuamos com as contas desequilibradas do ponto de vista orçamental e aumentamos a dívida pública em mais de 30 mil milhões de euros, nós olhamos para trás e não. Para que é que valeu a pena? Parar o país, regredir, fazer regredir o país em conquistas civilizacionais fundamentais. Mas o túnel do Marão é a maior demonstração. Não é demonstração de uma paragem de uma obra pública. É uma obra pública que, por ter ficado parada, todos os meses dá prejuízo ao Estado pelas indemnizações compensatórias que é preciso pagar ao consórcio que ganhou aquela empreitada, que tinha financiamento do Banco Europeu de Investimento. E, portanto, é disto que nós estamos a falar. E, portanto, é importante que os socialistas estejam preparados para esta campanha, verdadeira campanha maciça na comunicação social, que está verdadeiramente a constituir uma cortina que significa, por um lado, para o Partido Socialista, um bloqueio na sua capacidade de passar a mensagem, esta mensagem que nós temos que passar aos cidadãos, que simultaneamente procura constituir
uma mensagem de que não há alternativa, quando o PS apresentou alternativas em relação à política europeia. Nós temos alternativas em relação à política europeia. Nós temos alternativas em relação à política económica. Nós temos alternativas em relação à concertação social. Nós temos alternativas em relação à reforma do Estado. E quando o PS vem defender que é contra a privatização da RTP, ou contra a privatização das águas de Portugal, ou contra o modelo de privatização da TAP, o PS está a afirmar uma alternativa. Dizem os nossos adversários, então agora quer dizer, cada vez que o governo defende A, o PS defende B. Não é cada vez que o PS está a defender B, está a defender uma alternativa, um caminho alternativo àquele que o governo tem vindo a definir para o país. E os socialistas, nesta altura, e com isto quero terminar, nesta altura, em que nós vamos ter um momento decisivo, que é o momento das eleições europeias, é um momento decisivo porque sabemos todos que muitos dos problemas com que nos confrontamos apenas poderemos sair deles por uma resposta política europeia. E é por isso que é fundamental estas eleições europeias. E o apelo que eu queria deixar é que os camaradas de Penafiel, de Paredes, comemorem os 40 anos de 25 de Abril, pegando nos investimentos que foram feitos nos vossos territórios, como os fundos comunitários, equipamentos esportivos, culturais, recreativos, infraestruturas de água, de saneamento, para podermos ir ao encontro das pessoas, lugar a lugar, freguesia a freguesia, como fizemos nas eleições autárquicas, mostrar aos cidadãos que a Europa está mais nas nossas vidas do que aquilo que nós pensamos. É tão importante mobilizarem-se para votar nos nossos candidatos às autarquias de freguesia, como para votarem nos nossos candidatos ao Parlamento Europeu. Esse é o apelo que eu faço, para que se mobilizem como se mobilizaram nas eleições europeias. Nós estamos a preparar um pequenino texto que sintetiza isto, uma ideia simples, que os cidadãos sejam capazes de compreender, de integrar na sua preocupação. É preciso mostrar-lhes que mais de 60% da legislação nacional é o resultado das orientações conceptuais, dos modelos de desenvolvimento que são discutidos na Europa e que depois são transpostos para os seus países membros. Temos que fazer este esforço. E este esforço, que é importante, trabalho, de mostrar que temos uma alternativa, tem também que ser feito de um outro esforço. E esse outro esforço é o esforço da unidade do Partido Socialista. O Partido Socialista, nesta altura, tem que se unir em torno do secretário-geral, que é o secretário-geral que o PS, os militantes do Partido Socialista,